Olá, caros ouvintes da nossa Rádio Encontro X. Aqui é a professora Aimar Lopes, falando do nosso programa diário Radiologia na Mídia. Estou aqui para falar de educação. Popular Cursos, uma plataforma de cursos livres com preços populares e com certificados para seu crescimento profissional e educacional. Popular Cursos, uma empresa séria, com missão de passar conhecimento com qualidade para todos. Popular Cursos, inovação é aqui. Acesse www.popularcursos.com.br. E dando continuidade ao nosso ciclo de programas Radiologia na Pandemia. E nessa semana nós estamos com um ciclo de entrevistas de profissionais ligados à nossa área, falando sobre como a pandemia tem alterado a sua rotina diária e como tem alterado as perspectivas profissionais da nossa profissão. Então hoje nós estamos recebendo aqui Vitor do FID, ele é assim conhecido por todos nós da área. Então, Vitor, primeiro de tudo, eu quero te agradecer imensamente você ter aceitado o convite para participar aqui do nosso programa, falando um pouquinho como é a contratação dos profissionais da nossa área. Mas, primeiro de tudo, Vitor, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você para os nossos ouvintes. Se apresente, fale um pouquinho da sua jornada profissional. O que você faz da vida, Vitor? Conte pra gente. Olá, professora, olá, ouvintes. Obrigado pelo convite. Obrigado por participar aí desse programa, dessa audiência maravilhosa que tem a Rádio Encontro X. Gostaria de agradecer pessoalmente a professora Aimar pelo carinho, pela companhia, que já nos encontramos várias vezes, né, professora? Em várias oportunidades. Tenho um grande respeito, um grande carinho pela professora e por todos os profissionais da área da saúde, em principal da área da radiologia, né? Agradecer também ao professor Francisco e a todos os ouvintes da rádio. Falando um pouco da minha trajetória, eu comecei aos 14 anos de idade num escritório na área de recursos humanos e permaneci aí por essa longa jornada aí de 30 anos em RH, né? Passei por todos os subsistemas de RH e sempre em contato com pessoas, contato com os candidatos da área de negócio, das empresas, e em todas as áreas de atuação dos profissionais. Ultimamente, nos últimos 7 anos, eu estou na área da saúde, né? Fiquei em recursos humanos da área da saúde por esses últimos 7 anos. E agora eu estou com outro desafio, que é na área de governança corporativa, onde essa área orquestra todos os subsistemas da empresa, todas as áreas de gestão da empresa. É um desafio novo, mas meu coração sempre está, sempre esteve e sempre estará no RH. Obrigado pelo convite. Então, Vitor, a gente tem percebido que a pandemia trouxe muitas mudanças na vida de todo mundo. O mundo inteiro está mudando por conta dessa pandemia. Então, primeiro de tudo, eu gostaria que você contasse um pouquinho se você percebeu que a pandemia mudou a forma de contratação das pessoas, como está sendo hoje a seleção, o processo de seleção, o processo de contratação dos profissionais das técnicas radiológicas. Você percebeu alguma mudança sobre isso? Bom, professora, eu acredito, e todos nós percebemos aí no dia a dia, que a pandemia mudou completamente tudo na vida das pessoas, né? Muita gente fala que é um novo normal, né? Em relação ao que a gente vivia
anteriormente, e não é parafraseando o que todo mundo fala, mas de fato é um novo normal para tudo, né? Para todas as relações de consumo, todo relacionamento humano, ele mudou de fato, e algumas coisas que estavam previstas para acontecer a um futuro de 5, 10 anos passaram a ter que acontecer imediatamente, né? A gente tira por exemplo, fazer uma reunião, a própria forma de trabalho em relação às áreas de suporte, que não necessariamente você precisa estar... Eu vou dar o exemplo aqui da área da radiologia. Então, tirando o trabalho que o técnico precisa estar operando o equipamento ali, dando assistência ao paciente, enfim, tirando esse trabalho, todas as outras atividades de suporte, elas foram praticamente, a rotina foi mudada, né? Então, falando especificamente da área de RH, a seleção das pessoas, né? Então, eu via isso em fazer entrevistas por Skype, fazer entrevista pelo Zoom, enfim, por essas ferramentas de comunicação. Isso eu via muito em outras atividades onde o deslocamento, e outras empresas também multinacionais, onde o deslocamento é mais difícil. Você fazer uma entrevista com um board, por exemplo, na Europa, enfim, nos Estados Unidos, que isso algumas vezes as empresas adotavam fazer esse tipo de entrevista por Skype, por outras plataformas, e hoje a gente está vendo que isso é mais normal aqui para a gente. Então, o recrutamento, a seleção, ela está sendo feita de forma mais automatizada, né? Então, a mudança é essa, é que os dados sociais, né, eles serão mais acessados nesse novo normal, para seleção, para recrutamento de candidatos, não só para a área da saúde, e na área da saúde já se usa muito isso, mas para todas as outras áreas. Então, a mudança é essa, é o acesso ao perfil social, né? E o perfil social, ele é público, então essa é a grande mudança que eu vejo na área de RH das empresas. Bem interessante, né, Vitor? A gente a gente costumava dizer antigamente que a tecnologia afastava as pessoas, e dá a impressão que hoje a tecnologia está aproximando as pessoas. Quem está aceitando as mudanças e aceitando esse novo normal que tem surgido agora, as pessoas conseguem tirar um pouco de proveito da tecnologia. Então, você percebeu alguma mudança no perfil do profissional que hoje vocês procuram para a contratação? Qual é o tipo de profissional, qual é o perfil de profissional que vocês procuram hoje para a contratação? É um profissional mais proativo, um profissional mais antenado com tecnologias? Que tipo de profissional que hoje vocês procuram? Isso você percebeu que mudou o tipo de profissional que hoje se procura? A pandemia trouxe alguma mudança? Professora e ouvintes, a tecnologia, na verdade, que está disponível aí há algumas décadas, eu digo, porque
a gente tem isso há algum tempo já e a gente passou a utilizar a tecnologia com mais, fazer parte mais do nosso dia a dia, mais recente, mas enfim, o que a gente percebe com a mudança de comportamento, né? Por exemplo, as crianças dessa geração que está se formando, elas já têm a tecnologia no DNA, né? Se a gente pegar os profissionais que estão entrando no mercado de trabalho agora, eles já têm mais esse DNA da tecnologia, né? Então, ninguém quer fazer mais trabalhos repetitivos, trabalhos onde a máquina pode substituir, né? O próprio uso do telefone, a gente vê uma evolução muito grande em relação ao próprio uso do próprio telefone, né? Se a gente pensar que há 15 anos atrás você precisava discar no teclado o número do telefone, e o teclado era aquele teclado sobressalente, né, com as teclas sobressalentes do aparelho, e hoje o aparelho é totalmente diferente, totalmente digital, né, e você aciona a secretária do aparelho e diz para quem que ela tem que ligar para você sem precisar tocar no aparelho. Então, veja, os profissionais que estão entrando no mercado agora, eles têm esse DNA, né, de tecnologia. Então, as empresas também não podem ficar muito fora desse mundo, né? Então, exige-se mais, de fato, o conhecimento da tecnologia para os profissionais. E a proatividade, ela é uma característica que ela vem atravessando gerações, né? Dentro de um requisito de perfil, porque o profissional proativo, ele consegue fazer mais, sempre mais, né? Então, eu dou um exemplo em relação a trabalhar num hospital, por exemplo, e você exercer a proatividade, onde que não é só cumprir o protocolo, né? Que hoje você sabe que em algumas situações o protocolo foi sendo deixado de lado, né? E a pandemia trouxe esse cuidado novamente com o protocolo, né? Haja visto que não se usava equipamentos de proteção individual com tanta frequência como se está usando hoje, né? Então, você via muito poucos profissionais usando máscaras nos hospitais. Era a realidade antes da pandemia, né? E hoje não é mais essa realidade. Hoje a gente vê as pessoas civis, comuns, usando máscara nas ruas, né? Então, imagina num hospital, né? Todo o aparato de segurança que tem que ter. E o profissional tem que estar atento a isso, né? Tem que estar atento a essas mudanças de comportamento impostas pela sociedade ou impostas também pelas circunstâncias, que é o que aconteceu com a pandemia, né? E a sociedade vai mudar, a sociedade vai exigir mais de todas as áreas de profissão, né? Eu digo que as empresas que se preocuparem com o consumidor, essas empresas sairão na frente, né? Se a gente vê o movimento que aconteceu, que acontece há muito tempo já nos Estados Unidos, na Europa, com relação a consumo, por exemplo, e eu vou trazer essa conversa para a área da saúde, o respeito que se tem ao consumidor fora é diferente do respeito que a gente dá aqui, né? E traduzindo esse respeito e esse cuidado com a área da saúde é o cuidado com o paciente, né? O cuidado com a pessoa que vai a um hospital, que vai a uma clínica, que vai a um consultório. O respeito em relação ao ser humano mesmo, né? Então,
estar atento aos protocolos, estar atento à atividade, isso é fundamental, a tecnologia. Então, a pandemia mudou nesse sentido, né? Então, até ir num restaurante agora, veja, aquele self-service que se tinha nos restaurantes, hoje a gente já não está vendo mais, né? Porque a contaminação com aquele tipo de comida exposta ali, imagina, isso era as pessoas conversando em cima da comida. Eu acho que a gente não volta mais para esse tipo de patamar, ou se voltar, com muita segurança, a mudança vai ser muito grande. Então, eu tive num restaurante essa semana, e não quero me alongar muito, mas eu tive que colocar luva, já estava com a minha máscara, coloquei luva para pegar comida, usava máscara para pegar comida, a comida estava mais protegida, eu tinha uma proteção maior em relação ao acesso à comida. Então, a pandemia mudou tudo isso, né? E vai mudar mais. E na área da saúde, eu diria que os profissionais têm que ficar mais atentos, né? Atento aos protocolos, que são super delicados, né? Eu costumo dizer, um piloto pode derrubar um avião, né? E um profissional da área de saúde pode uma pessoa pode morrer, né? Então, todo cuidado, toda atenção é pouco para um profissional, principalmente se tratando da área da saúde. Então, a pandemia mudou isso, mudou a atenção, né? Então, respeito aos protocolos, respeito à vida do outro e respeito à sua própria vida. Essa é a mensagem que a pandemia deixa, eu acredito que nesse momento e daqui para frente. Muito bom, Vitor. E eu queria te fazer mais uma pergunta. Você teria como orientar qual a mensagem que você deixa para esses profissionais que estão tentando uma colocação na nossa profissão? Você consegue deixar alguma mensagem para eles, ou alguma dica, alguma pílula de ouro, digamos assim, para quem está procurando uma colocação na profissão? Ao que ele precisa se dedicar? Que característica ele precisa desenvolver mais para se adequar à realidade de necessidades da nossa área? Você consegue dar alguma dica para esse profissional que está buscando essa colocação? Professora e ouvintes, o que a gente tem percebido em relação a esse novo normal e essa nova forma de contratação é de fato o que eu já comentei aqui na entrevista, que é em relação ao comportamento nas redes sociais, né? Porque as ferramentas de recrutamento e seleção, assim como todas as áreas de conhecimento e todas as atividades, estão utilizando mais do artifício da inteligência artificial, né? Onde o recrutamento das pessoas ali, ele é feito através de ferramentas que já existem no mercado, em relação a recrutamento, a seleção. E essas ferramentas começam a conhecer o perfil do candidato através das redes sociais, como é que ele se comporta com uma determinada notícia, como é que ele se posiciona em relação a determinada informação, e os algoritmos cruzam essas informações, né, e começam a traçar um perfil da pessoa através das redes sociais, né? Então, se eu tivesse que dar uma dica aqui para futuro, eu diria, como é que você está se comportando nas redes sociais, né? Como é que você
se comporta uma notícia nas redes sociais, como é que você se posiciona em relação a isso, porque isso fala muito de como é o seu perfil, né? Como é o perfil das pessoas. Então, se eu tivesse que dar uma dica, eu diria você cuidado com o tipo de comentário que você vai fazer em determinado assunto nas redes sociais, né? Porque às vezes, de fato, a gente quer desabafar em alguma situação que a gente vê de forma que é repudiável, assim, nas redes sociais, que às vezes a gente vê algumas situações, mas aquilo não é de fato o que é a mensagem que se quer ser passada, mas ela requer um juízo de valor, né? E às vezes você se posiciona de uma forma onde de fato você falaria isso com amigos num happy hour, enfim, mas não se posicionar na rede social onde aquilo vai ficar registrado, né, com um comentário seu, enfim, que pode ter um contraponto de comentário também, né? Então eu costumo sempre usar o exemplo eu não vou usar os nomes aqui, de uma torcedora de determinado clube que hostilizou uma outra torcedora de um outro clube num transporte público, e a imagem dela ficou marcada, né, por ter se posicionado em relação ao seu clube de uma forma incisiva em detrimento a outra torcedora do outro clube, né? Então veja que as empresas usaram naquela ocasião e usam esse tipo de comportamento para medir numa situação extrema. Será que esse comportamento também vai ser usado em relação à execução da atividade da pessoa, né? Então, os algoritmos cruzam essas informações para traçar o perfil das pessoas. Então, eu diria, use as redes sociais com moderação. Essa seria a dica de ouro para as pessoas que estão buscando uma recolocação, que também as pessoas que também estão buscando uma ascensão profissional. A internet, as redes sociais, ela dá uma liberdade onde você tem que saber usar dessa liberdade. A liberdade, ela é garantida a todos, e a forma de usar é individual de cada um. Então, eu diria isso: use, não deixe de usar, mas tenha consciência para usar as redes sociais. Essa é a dica. Quero deixar também um agradecimento especial a todos os colegas profissionais que estão atuando nas suas atividades para manter o funcionamento do país e das instituições, e agradecer em principal aos colegas da área da saúde pela bravura, pela dedicação com que estão desempenhando as suas atividades em combate a essa pandemia, a esse vírus, que sairemos mais forte dessa, com certeza. Meu agradecimento especial aos profissionais da saúde, um grande abraço, fiquem com Deus e protejam-se. Mais uma vez, Vitor, agradeço a sua participação aqui conosco. Caros ouvintes da nossa Rádio Encontro X, aqui é a professora Aymar Lopes, falando do nosso programa diário Radiologia na Mídia, nosso ciclo de entrevistas, falando, alguns profissionais falando o que alterou a sua rotina de trabalho com relação à pandemia, e Vitor, que nos trouxe dicas preciosas para quem busca se colocar ou se manter no mercado de trabalho. E a mensagem que
a gente tem que tirar de tudo isso? Não desistam dos seus sonhos, independente das dificuldades que nós estamos passando, tudo vai passar e corra atrás dos seus sonhos. Então, caros ouvintes, me despeço de vocês por hoje. Nos vemos no próximo encontro com mais assuntos interessantes. Aqui a professora Aymar Lopes, falando da Rádio Encontro X, nosso programa diário Radiologia na Mídia. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Estou aqui para falar de educação. Popular Cursos, uma plataforma de cursos livres com preços populares e com certificados para seu crescimento profissional e educacional. Popular Cursos, uma empresa séria, com missão de passar conhecimento com qualidade para todos. Popular Cursos, inovação é aqui. Acesse www.popularcursos.com.br.